O espelho do corredor devolveu a imagem de um pai em pânico. Eram 3 horas da manhã. Marcelo Tavares subiu as escadas correndo, atraído pelo choro interminável de Alice. 3 meses de vida e um pedido de socorro. Nenhuma babá conseguia acalmar a menina. Quando chegou na porta do quarto, ele parou seco. A nova faxineira estava lá, segurando sua filha nos braços. E, para sua surpresa, Alice estava quieta. Isadora Menezes ainda não tinha visto Marcelo. Embalava a bebê contra o peito, cantando baixinho, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto dela. Não eram lágrimas de irritação, eram de dor profunda. "Calma, meu amor", sussurrava para Alice. "Não chora mais. A mamãe está aqui." Marcelo ficou paralisado. Havia semanas que não via a filha tão tranquila. "Isadora!" Ela se assustou tanto que quase deixou a bebê escorregar dos braços. Seus olhos se arregalaram de pânico. "Senhor Marcelo, eu posso explicar. Como você conseguiu fazer ela parar de chorar?" perguntou Marcelo, ainda atônito. Isadora tremia, tentando devolver Alice para o berço. "Eu sei que não devia ter mexido, mas o choro, eu não consegui resistir." "E por que você estava chorando?" A pergunta escapou dos lábios de Marcelo antes que ele pudesse pensar. Isadora baixou os olhos. "Porque eu também tinha uma bebê, igualzinha a Alice. Mas agora ela não chora mais. Nunca mais." Marcelo sentiu como se um soco atravessasse seu peito. "O que aconteceu? Ela morreu há 1 mês. Síndrome da morte súbita." A voz de Isadora quebrou. Ela abraçou Alice mais forte. Uma manhã, ela simplesmente não acordou. Meu Deus! Quando ouvi a Alice chorando, foi como se fosse a minha Maitê pedindo socorro. Eu não podia deixar ela sofrer. De repente, passos pesados na escada fizeram Isadora empalidecer. A senhora Silvia Brandão apareceu de camisola, com o rosto contorcido de raiva. "O que essa mulher está fazendo com a minha neta?" Silvia entrou como um furacão, avançando sobre Isadora. "Tire suas mãos sujas da minha neta agora." "Senhora Silvia, eu só estava ajudando", implorou Isadora. "Ajudando? Quem você pensa que é para tocar na minha criança com essas mãos sujas?" Marcelo tentou intervir. "Silvia." Ela conseguiu acalmar a Alice. "E daí, Marcelo? Essa mulher invadiu o quarto da bebê no meio da madrugada. Como ela entrou aqui?" Silvia se plantou diante de Isadora, com olhar de desprezo. "Escuta aqui, sua aproveitadora. Não sei que jogo você está tentando fazer, mas comigo não cola." "Eu não estou fazendo jogo nenhum", protestou Isadora quase sem voz. "Não? Então me explica por que uma faxineira está mexendo com o bebê alheio de madrugada." "Porque ela estava chorando", respondeu Isadora nervosa. "E o que você tem a ver com isso? Qual o seu interesse na minha neta?" Isadora olhou desesperada para Marcelo. Eu perdi a minha filha." Silvia soltou uma risada sarcástica. "Ah, perdeu, foi? E como perdeu? Como é que uma mãe perde um bebê de apenas 2 meses? O rosto de Isadora ficou branco como papel. "Foi morte súbita. O médico disse..." "Que conveniente", cortou Silvia, com veneno na voz. "O bebê morre sem explicação e a mãe aparece querendo cuidar da criança dos outros." Ela deu um passo ameaçador para frente. "Mulher que não conseguiu proteger a própria filha quer cuidar da minha neta?" Marcelo viu Isadora tremer com a crueldade das palavras. "Silvia, isso foi muito cruel." "Cruel é a verdade, Marcelo. Uma mãe normal que perde uma filha fica longe de bebês até conseguir se curar. Não sai pegando no filho dos outros." Silvia virou-se para Isadora, a voz cortante. "Devolve a minha neta e suma daqui. Volte para o seu lugar." Isadora correu até o berço, deitou Alice com todo o cuidado e saiu em disparada do quarto.
Marcelo ouviu a porta do quarto dela bater lá embaixo. Sílvia, você exagerou. Exagerei, Marcelo? Essa mulher estava sozinha com a sua filha no meio da madrugada. Como ela sabia que a bebê estava chorando? Marcelo não tinha resposta. Filho, mulheres desesperadas fazem coisas desesperadas. Ela perdeu uma bebê e agora quer a sua. É óbvio. Marcelo balançou a cabeça perturbado. Talvez ela só quisesse ajudar. Sílvia estreitou os olhos, firme e amarga. Ou talvez seja louca. Marcelo, mãe normal não perde filho e sai cuidando de criança alheia. Isso não é normal. Marcelo olhou para Alice dormindo no berço. Isadora tinha conseguido algo que ninguém conseguira. Vou ficar de olho, disse ele. Não basta, tem que pôr limites. Ela é faxineira, não babá. E depois do que vi hoje, nem sei se devíamos manter ela aqui. Amanhã você conversa com ela. Conversa e põe rédeas, senão eu mesma ponho. Na manhã seguinte, Sílvia implementou regras humilhantes para Isadora. A partir de hoje, anunciou na cozinha diante de todos, Isadora só trabalha quando a bebê estiver dormindo. Não quero barulho perturbando o sono da minha neta. Dalva franziu a testa. Mas, senhora, isso significa que ela vai trabalhar de madrugada. Problema dela. Devia ter pensado antes de se meter onde não foi chamada. Isadora, lavando a louça, apenas sentiu o golpe em silêncio. Outra regra, continuou Sílvia. Isadora não sobe no andar de cima quando a bebê estiver acordada. E se eu souber que ela tocou na minha neta, vai embora na mesma hora. Durante a semana, Sílvia fez a vida de Isadora virar um inferno. Inventava tarefas bobas, reclamava de tudo, humilhava a moça na frente dos outros. Isadora, esse chão está sujo, limpa de novo. Quem mandou dobrar toalha assim? Faz direito. Isadora, por que demora tanto? Preguiça. Marcelo presenciava algumas das humilhações e ficava incomodado, mas não dizia nada. Ainda estava confuso sobre toda a situação. Mas havia algo que ele não conseguia ignorar. Alice estava diferente. Quando Isadora trabalhava no andar de baixo, a bebê ficava mais calma lá em cima. Quando Isadora saía para almoçar, Alice se agitava. Na quinta-feira, isso ficou óbvio. Marcelo trabalhava quando ouviu a bebê chorar no quarto, mas não era um choro comum, era de dor. Subiu correndo e encontrou Adriana desesperada. Senhor Marcelo, ela não para. Já tentei de tudo. 40 minutos depois, Alice ainda berrava. Marcelo já estava no limite quando Isadora apareceu na porta. Senhor Marcelo, desculpa, posso tentar? Ele viu a angústia real no rosto dela e entregou a filha. Isadora usou uma técnica de posição e massagem. Em 10 minutos, Alice se acalmou. Obrigado, disse Marcelo, emocionado. Isadora sorriu e se virou para sair, mas na porta esbarrou com Sílvia. O que você está fazendo aqui? O senhor Marcelo pediu ajuda, explicou Isadora assustada. Desce para o seu lugar, ordenou Sílvia. Quando ela saiu, Sílvia explodiu. Marcelo, você não vê o que está acontecendo? Ela sempre aparece na hora certa. Como ela sabe quando a bebê tem problema? Ela ouviu o choro. Não, ela fica de olho. Espera você precisar dela para se mostrar como salvadora. Marcelo franziu a testa. Quando a mãe falava daquele jeito, até parecia suspeito. E tem mais. Sílvia continuou. Conversei com umas amigas sobre mulheres que perdem filhas e ficam obsessivas. É um transtorno conhecido, Marcelo. Luto patológico. Elas projetam a filha morta em outras crianças. Isadora não parece louca. Os piores nunca aparecem. Essa mulher é um perigo para Alice, e eu vou provar. No domingo, a prova que Sílvia queria apareceu de forma inesperada. Marcelo desceu para tomar café e achou estranho. A casa estava silenciosa demais. Alice sempre acordava chorando às 7.
mas já eram 8h30. Subiu para o quarto e encontrou uma cena que o deixou gelado. Alice estava acordada no berço, quietinha, olhando para o teto. Mas não era normal. Os olhinhos dela estavam vidrados, lentos. "Adriana!" gritou. A babá veio correndo. "Que foi, senhor?" "A Alice está estranha." "Olha ela!" Adriana se aproximou do berço e franziu a testa. "Ela está sonolenta demais. Não é normal." Marcelo pegou a filha no colo. Alice estava mole, sem reação. "Vamos para o hospital", disse, entrando em pânico. Foi nesse momento que Sílvia apareceu na porta com uma expressão que Marcelo não conseguiu decifrar. "O que houve?" "A Alice está estranha, muito sonolenta." "Deve ser só cansaço." "Não, Sílvia, tem algo errado." Enquanto Marcelo se preparava para sair, Sílvia desceu à cozinha e fez uma ligação. "Detetive César, acelere essa investigação. Preciso de resultados hoje." No hospital, o médico examinou Alice e franziu a testa. "Ela está com sinais de sedação leve." "Vocês deram algum medicamento?" "Não", respondeu Marcelo nervoso. "Nada estranho. Os reflexos dela estão um pouco lentos, mas não é perigoso. Deve passar em algumas horas." Voltando para casa, Marcelo estava confuso e preocupado. Como Alice podia ter sinais de sedação? Sílvia o esperava na sala com cara de quem tinha mais notícias. "Marcelo, chegou o relatório do investigador." "Que investigador?" "Eu contratei um detetive para investigar a Isadora. E descobrimos coisas muito preocupantes." Marcelo se sentou, ainda segurando a bebê. "Que coisas?" Sílvia abriu uma pasta. "A morte da filha dela não foi tão simples quanto contou. Teve investigação policial." "Como assim?" "A bebê morreu em casa, sozinha com ela. O marido estava trabalhando. Quando chegou, encontrou Isadora em estado de choque, dizendo que a pequena Maitê não acordava mais." Marcelo sentiu um frio na barriga. E a polícia investigou porque a história dela tinha inconsistências. Ela mudou a versão várias vezes sobre o horário em que achou a bebê. Isso não significa... Tem mais. Descobriram que ela tinha comprado calmante infantil 3 dias antes da morte da Maitê. Para quê? Ela disse que era porque a filha chorava muito à noite. Mas Marcelo, uma bebê de 2 meses não toma calmante. O coração de Marcelo disparou. "Você está insinuando que..." "Eu não insinuei nada. Estou te mostrando fatos. A investigação foi arquivada por falta de provas, mas as suspeitas ficaram." Marcelo olhou para Alice, que agora dormia pesado em seus braços. Pesado demais. "E hoje de manhã, a Alice acordou sedada." "Exato, Marcelo. Essa mulher pode ter feito alguma coisa com a sua filha." "Mas como?" "Ela não tem acesso a medicamentos." Sílvia se levantou. "Vem comigo." Eles subiram até o quarto dos funcionários. Sílvia bateu à porta de Isadora. "Isadora, abre aqui!" "Senhora Sílvia, o que foi?" "Precisamos conversar." Isadora abriu a porta ainda de roupão. "Marcelo vai entrar no seu quarto para dar uma olhada." "Olhada em quê?" "Só checagem de rotina. Você não se importa, não é?" Marcelo entrou no quartinho simples. Sílvia foi direto à mesinha de cabeceira e abriu a gaveta. "Marcelo, olha isso." Ela tirou um frasco de calmante infantil da gaveta. "O que é isso, Isadora?" perguntou Marcelo com a voz gelada. Isadora olhou para o frasco em choque. Eu nunca vi isso antes." "Está na sua gaveta", disse Sílvia. "Mas eu não comprei isso, eu nem sei como..." "Isadora", interrompeu Marcelo, a voz perigosa. "Minha filha acordou sedada hoje, e agora encontramos calmante no seu quarto. Senhor Marcelo, eu juro que não sei como isso foi parar aqui." "Jura? Como você jurou que só queria ajudar?"
As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu não fiz nada com a Alice. Eu jamais machucaria uma criança, como não machuquei a minha filha, ou como machucou a sua própria Maitê, perguntou Sílvia, venenosa. Isadora ficou branca. A minha filha morreu de morte súbita. Ou morreu porque você deu calmante demais. Não! Gritou Isadora desesperada. Não foi assim! Marcelo observava a cena dividido entre a compaixão e o medo. As evidências eram terríveis. Isadora, disse ele com a voz dura, você vai arrumar suas coisas e sair da minha casa agora. Senhor Marcelo, por favor, me deixa explicar. Você não tem nada para explicar. Mentiu para mim, colocou minha filha em risco. Eu não menti, eu não fiz nada. Então, como explica o calmante na sua gaveta? Isadora olhou desesperada de Marcelo para Sílvia. Alguém colocou ali, eu juro. Claro, disse Sílvia sarcástica. Alguém entrou no seu quarto só para te incriminar. Foi isso mesmo? Marcelo balançou a cabeça. Isadora, pega suas coisas e vai embora. Não quero você perto da minha filha nunca mais. Por favor, senhor Marcelo. Vai embora! O grito ecoou pela casa. Isadora recuou como se tivesse levado um tapa. Está bem, sussurrou. Eu vou. Ela pegou uma mala pequena e saiu correndo da casa, carregando apenas o essencial. Marcelo ficou na janela, vendo-a se afastar pela rua escura. Lá de cima, Alice começou a chorar. Ela vai ficar bem, disse Sílvia, tocando o ombro do filho. Você fez a coisa certa. Mas quando o choro de Alice se intensificou, virando desespero puro, Marcelo começou a se perguntar se realmente tinha feito a coisa certa. Sílvia subiu para tentar acalmar a neta, mas Alice rejeitou tudo. Mamadeira, colo, música, nada funcionava. Às 4 da manhã, a bebê ainda chorava. Marcelo, cansado e com o coração apertado, se pegou pensando em Isadora. Será que tinha cometido um erro terrível? Mas quando lembrou do calmante na gaveta dela e do estado sedado de Alice, a dúvida voltou. Fiz o que tinha que fazer, murmurou para si mesmo. Só que, no fundo, alguma coisa não parecia certa. Os 3 dias seguintes foram um inferno. Sem Isadora, Alice entrou em uma espiral de desespero. Ela rejeitava todas as babás, chorava dia e noite e mal comia. Marcelo contratou 2 babás novas, mas nada funcionava. Ela está sentindo falta dela, comentou Dalva numa manhã enquanto preparava café. Falta de quem? Sílvia perguntou, fazendo-se de desentendida. Da Isadora. A bebê se acostumou com ela. Dalva, não fala besteira, por favor. Criança não se acostuma com faxineira. Mas Marcelo estava notando a mesma coisa. Alice parecia inconsolável desde que Isadora saiu. Na terça-feira, o pediatra ligou preocupado. Senhor Marcelo, a Alice perdeu 200 gramas em relação à consulta de ontem. Isso é muito para uma semana. Ela não está comendo bem. Houve alguma mudança na rotina? Troca de babá? Mudança de casa? Marcelo hesitou. Despedimos uma funcionária que cuidava dela às vezes. Bebês criam vínculos rápido. Pode ser isso. Tente manter a rotina o mais estável possível. Depois de desligar, Marcelo ficou pensando. Será que Isadora realmente tinha criado vínculo com Alice? Ou era só coincidência? Na 4ª à noite, sua dúvida cresceu. Alice chorou das 11 da noite às 3 da manhã. Nada a acalmava. Marcelo e 2 babás tentaram de tudo. Às 3h30, exausto, Marcelo se pegou pensando. E se a Isadora estivesse aqui? A ideia o assustou, porque estava pensando na mulher que possivelmente tinha drogado sua filha. Mas quando Alice finalmente dormiu às 4 da manhã, Marcelo não conseguiu parar de pensar na forma como Isadora segurava a bebê, o carinho genuíno no rosto dela, a dor real quando falou da própria filha. Será que eu me enganei?
murmurou no escuro. Na quinta de manhã, algo estranho aconteceu. Marcelo estava tomando café quando ouviu barulho de discussão na cozinha. Foi verificar e encontrou Dalva brigando com Sílvia. Senhora Sílvia, isso não está certo. O que não está certo? A senhora sabe que a Isadora não fez nada de errado. Sílvia ficou tensa. Dalva, você não sabe de nada. Sei sim, conheço essa menina desde pequena. Ela jamais machucaria uma criança. Dalva, você viu o calmante na gaveta dela? Vi, mas também sei que ela tem alergia grave a esses remédios. Está na ficha médica dela, que eu mesma trouxe. Marcelo parou de mastigar. Como é? Dalva se virou para ele. Senhor Marcelo, a Isadora tem alergias severas a calmantes desde pequena. Ela nem pode chegar perto dessas coisas. O sangue de Marcelo gelou. Você tem certeza? Tenho. Uma vez ela passou mal só de cheirar pomada com calmante. Marcelo olhou para Sílvia, que estava pálida. Sílvia, você sabia disso? Eu? Como eu ia saber? Você que achou o calmante na gaveta dela. Acaso? Sílvia disse rápido demais. Puro acaso. Marcelo se levantou devagar. Dalva, você pode provar essa alergia? Posso. Tenho a ficha médica dela aqui. Trouxe quando indiquei ela para o trabalho. Dalva foi buscar os papéis. Quando voltou, mostrou para Marcelo um documento médico claro. Alergia severa a benzodiazepínicos e derivados. Evitar contato. Marcelo olhou para o medicamento que Sílvia tinha encontrado. Era exatamente um derivado benzodiazepínico. Sílvia, disse ele com a voz perigosa, como um calmante que pode matar a Isadora foi parar na gaveta dela? Sílvia ficou sem resposta. A não ser que alguém tenha colocado lá. O silêncio na cozinha era mortal. Dalva olhava de um para o outro, percebendo a tensão. Marcelo, você está insinuando que eu... Estou perguntando como isso foi parar lá. Sílvia se recompôs. Não sei, talvez ela tenha comprado sem saber da alergia. Ou talvez a ficha médica seja falsa. A ficha é do Hospital São Luís, Dalva disse. Não é falsificada. Marcelo olhou para Sílvia com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Suspeita, decepção e algo mais perigoso. Raiva. Sílvia, acho melhor você me contar a verdade agora. A verdade sobre o quê? Sobre o que você fez com a Isadora. Sílvia engoliu seco. Pela primeira vez, percebeu que tinha ido longe demais. Marcelo, eu só queria proteger minha neta. Proteger de quê? De uma mulher que tem alergia ao remédio que você plantou na gaveta dela? O silêncio se estendeu. Dalva olhava, chocada. Marcelo respirava pesado e lá de cima, Alice começou a chorar de novo. O choro de Alice ecoou pela mansão como um lamento que não tinha fim. Marcelo subiu correndo, deixando Sílvia sozinha na cozinha com Dalva. Senhor Marcelo, ela não para desde que a Isadora saiu, disse Adriana, a babá no limite. Já tentei tudo. Marcelo pegou a filha. Alice continuou chorando, mas agora olhava nos olhos do pai como se perguntasse: onde ela está? Lá embaixo, Dalva confrontava Sílvia. Senhora Sílvia, o que a senhora fez foi crime. Plantou remédio na gaveta da menina. Dalva, não inventa. A senhora sabia da alergia dela. Eu mesma trouxe a ficha médica. Sílvia se aproximou, ameaçadora. Dalva, você trabalha aqui há 15 anos, tem família para sustentar, cuide da sua vida. Isso não vai ficar assim. O senhor Marcelo vai saber a verdade. 2 horas depois, Alice ainda chorava. Marcelo tentou de tudo. Mamadeira, colo, música, nada funcionava. Por que você está chorando assim? Murmurou exausto. Senhor, Adriana se aproximou. A bebê está assim desde que a Isadora saiu. É como se tivesse perdido a mãe.
As palavras atingiram Marcelo como um raio. Alice havia perdido a mãe no parto. Agora perdera a única pessoa que conseguia consolá-la. Você acha que ela sente falta dela? Tenho certeza. E se não trouxer a Isadora de volta logo... Adriana não terminou a frase, mas Marcelo entendeu. Desceu para a sala, onde Silvia fingia assistir à televisão. Silvia, como você soube onde estava o calmante no quarto da Isadora? Ela hesitou. Intuição, eu sempre guardo remédios na mesinha de cabeceira. Mas você sabia da alergia dela? Como eu ia saber? Dalva sabia. E você viu a ficha médica quando ela indicou a Isadora? Silvia ficou tensa. Não vi. Ficha nenhuma. Mentira. Marcelo se aproximou. Se você plantou aquele remédio, eu não plantei nada. Como você pode me acusar? Porque você foi direto na gaveta certa. Porque você sabia exatamente onde procurar. Silvia se levantou, desesperada. Marcelo, aquela mulher era perigosa. Era? Ou você é que era perigosa para ela? O medo brilhou nos olhos de Silvia. Não faça a burrice de trazer ela de volta. Por que não? Se ela é inocente, por que ela roubaria minha filha de mim? Marcelo ficou em silêncio por um momento. Ou talvez ela seja exatamente o que minha filha precisa. Lá de cima, Alice chorou mais alto. Marcelo subiu correndo e encontrou uma cena que o apavorou. A bebê estava vermelha, suada, tremendo de tanto esforço. Ela está passando mal, Adriana disse em pânico. Marcelo tocou a testa da filha. Estava quente. Vamos para o hospital. No caminho, Alice teve convulsões leves. No hospital, o pediatra foi direto. Desidratação severa e estresse extremo. Essa bebê está sofrendo trauma de separação. Como assim? Ela perdeu uma figura de apego importante. Se não reverter logo, pode ser fatal. Bebês podem morrer de desgosto, Sr. Marcelo. Marcelo sentiu o mundo desabar. O que eu faço? Traga de volta a pessoa que ela perdeu, urgente. Saindo do hospital, Marcelo ligou para Dalva. Dalva, você tem o telefone da mãe da Isadora? Tenho. Por quê? Preciso encontrar a Isadora. Minha filha está morrendo sem ela. Isadora acordou no banco da praça, onde havia dormido à noite. Era domingo de manhã e ela não tinha mais para onde ir. Gastara os últimos centavos em um pão na padaria. 3 dias desde que saiu da casa de Marcelo. 3 dias no inferno. Tentara arrumar trabalho, mas ninguém contratava uma mulher sem referências, que havia sido demitida por má conduta. A notícia se espalhara pelo bairro. Aquela que drogou a bebê do patrão. Sussurros pelas ruas. O celular tocou. Era sua mãe. Filha, onde você está? Estou procurando você há 2 dias. Estou bem, mãe. Não está, não. Sua voz está estranha. Isadora começou a chorar. Mãe, eu não aguento mais. Primeiro perdi a Maitê. Agora me acusaram de drogar a Alice. Filha, alguém armou para você. Eu sei, mas ninguém acredita. Eu acredito e vou provar sua inocência. Irene desligou e foi direto para a casa de Marcelo. Tocou a campainha às 8 da manhã. Preciso falar com o doutor Marcelo. A senhora tem horário? Não, mas não saio daqui até falar com ele. Marcelo apareceu 5 minutos depois de roupão, com olheiras profundas. Senhora Irene, vim esclarecer as mentiras sobre minha filha. Na sala, ela abriu uma pasta. O senhor acreditou que minha filha deu calmante para a sua bebê? Achamos o remédio. Remédio que ela jamais compraria. Irene mostrou o prontuário médico. Alergia severa desde os 5 anos. Marcelo leu o documento oficial. Isto aqui, ela mostrou outro papel. É o laudo da morte da Maitê, síndrome da morte súbita, sem negligência.
Marcelo estudou o laudo. Era claro, sem qualquer suspeita sobre Isadora. Então por que me contaram que havia investigação? Quem contou? Marcelo ficou calado. Foi a sogra, não foi? Ela mentiu para o senhor. Nesse momento, Sílvia desceu. O que essa mulher está fazendo aqui? Irene se levantou. A senhora plantou aquele remédio na gaveta da minha filha. Eu nunca plantei. Plantou sim. Dalva me contou que a senhora viu a ficha médica. Marcelo observava, começando a entender tudo. Sílvia, você leu a ficha da Isadora? Não. Leu sim, Irene explodiu. E mesmo sabendo da alergia, plantou o remédio. Marcelo, não escuta essa mulher. Como você soube onde estava o calmante? Perguntou Marcelo gelado. Sílvia ficou encurralada. Foi sorte? Ou porque você mesma colocou lá? Irene gritou. Eu estava protegendo minha neta. O silêncio foi mortal. Sílvia havia confessado. Protegendo de quê? Perguntou Marcelo. De uma obsessiva que ia roubar ela de você. Colocando remédio que podia matar a Isadora? Eu não sabia da alergia. Sabia sim. Marcelo explodiu. Saia da minha casa agora, Sílvia. 2 horas para juntar suas coisas e sumir. Sílvia subiu correndo. Irene olhou para Marcelo. E agora? Vou atrás da minha filha, da Isadora. Onde ela está? Não sei. Saiu de casa ontem. Acho que foi para o cemitério ou para a maternidade. Maternidade? Onde a Maitê nasceu. Ela vai lá quando está muito mal. Marcelo correu para o carro com Alice. Ele chegou à maternidade e viu uma figura magra no banco do jardim. Isadora observava mulheres saindo com bebês, os olhos perdidos de dor. Estava irreconhecível. Cabelos desalinhados, roupas sujas, magra demais. Isadora. Ela se virou, assustada. Senhor Marcelo, como me achou? Sua mãe me disse onde procurar. Isadora se levantou, pronta para fugir. Não tenho nada para falar com o senhor. É sobre a Alice. Ela parou ao ouvir o nome. O que tem ela? Marcelo se aproximou. Isadora viu a bebê no colo dele e arregalou os olhos. Alice estava apática, magrinha, sem brilho. Meu Deus, o que aconteceu? Ela está morrendo de saudade de você. Não fala isso. É verdade. Desde que você saiu, ela não come, não dorme, já perdeu peso, está desidratada e o médico disse que pode piorar se você não voltar. Isadora começou a chorar. Posso pegar ela? Marcelo entregou Alice. Assim que sentiu os braços familiares, a bebê abriu os olhinhos e fez um ruído baixinho. Oi, meu amor. Sussurrou com as lágrimas caindo. A mamãe está aqui. Pela primeira vez em dias, Alice esboçou um sorriso. Marcelo observou e sentiu uma revelação. Aquela mulher era a mãe que Alice escolheu. Isadora, preciso te pedir perdão. Ela não tirou os olhos da bebê. Pelo quê? Por ter acreditado na Sílvia, por não ter escutado você, por ter te humilhado. O senhor fez o certo protegendo sua filha. Não fiz. Fiz exatamente o errado. Marcelo sentou ao lado dela. Sua mãe me mostrou seus documentos, a alergia, o laudo da Maitê. Isadora continuou embalando Alice. E a Sílvia? Ela confessou que plantou o calmante. Isadora olhou para ele, surpresa. Confessou? Disse que estava protegendo a Alice de você. Eu a expulsei de casa. E agora? Agora quero que você volte para o trabalho, para a família. Marcelo segurou a mão dela. Isadora, olha para a Alice. Vê como ela reage com você. Isso não é acaso. Eu não sou mãe de ninguém. É sim. É a mãe que a Alice escolheu. Marcelo se aproximou. E a mulher que eu escolhi também. Isadora parou de embalar a bebê. O que o senhor está dizendo? Que me apaixonei por você.
pela forma como cuida da minha filha, pela mulher forte que você é. Senhor Marcelo. Marcelo. Só Marcelo. Ele tocou o rosto dela. Isadora, eu te amo. E a Alice te ama. Volta para casa. O que casa? Eu não tenho casa. Tem, sim, comigo. Com a gente. Isadora olhou para Alice, que segurava seu dedo com a mãozinha pequena. E se eu machucar ela sem querer, como machuquei a Maitê? Você não machucou a Maitê. E não vai machucar a Alice. Marcelo segurou o rosto dela. Isadora, pare de se culpar. Você é uma mãe maravilhosa. Como o senhor pode saber? Porque minha filha quase morreu sem você. Porque ela só sorri quando está no seu colo. Marcelo beijou a testa dela. Porque você salvou nós dois. Isadora começou a chorar mais forte. Eu tenho medo. Eu também. Medo de ser pai sozinho, de não conseguir cuidar dela. Marcelo limpou as lágrimas dela. Mas juntos a gente consegue. Alice fez um barulhinho como se concordasse. Volta para casa, Isadora, por favor. Ela olhou nos olhos dele e viu sinceridade pura. Está bem, sussurrou. Eu volto. No caminho de volta, Alice piorou rapidamente. O que começou como letargia virou febre alta. Ela está muito quente, disse Isadora. Marcelo correu para o hospital com Isadora. No pronto-socorro, o pediatra examinou Alice e franziu a testa. Desidratação severa, hipoglicemia, temperatura instável. Olhou para Marcelo. Essa bebê está há quantos dias sem se alimentar direito? 5 dias. 5 dias, senhor. Isso é grave. Vamos ter que internar. Colocaram Alice em um berço com soro e aparelhos. A bebê estava pálida, respirando rápido. Ela vai ficar bem? Isadora perguntou, segurando as grades do berço. Depende. Bebês podem desenvolver complicações sérias com desnutrição. Marcelo sentiu o mundo desabar. Por causa da mentira de Sílvia, quase perdera a filha. Doutor, ela pode ficar aqui? Apontou para Isadora. A bebê se acalma com ela. Pode. Na verdade, é recomendado. Ela precisa de estímulos afetivos para se recuperar. Durante a noite, Isadora não saiu do lado de Alice. Cantava baixinho, segurava a mãozinha dela, conversava como se a bebê entendesse tudo. A mamãe não vai embora mais, meu amor. Eu prometo. Marcelo observava da poltrona, emocionado. Isadora tratava Alice como se fosse realmente filha dela. Isadora, você quer ser a mãe da Alice de verdade? Ela o encarou. O senhor está falando sério? Nunca falei nada tão sério na vida. Isadora voltou a olhar para a bebê. Desde que perdi a Maitê, sinto um buraco no peito, como se tivesse perdido o meu propósito. Ela tocou o rostinho de Alice. Mas quando cuido dela, sinto que posso ser mãe de novo. Então seja. E a gente? O que a gente seria? Marcelo se aproximou. O que você quiser que a gente seja. Eu quero ser família de verdade, não só babá ou cuidadora. Eu também a quero. Às 3 da manhã, Alice acordou e olhou direto para Isadora. Pela primeira vez em dias, não chorou, só sorriu. Oi, minha princesa. Ela sussurrou rindo do próprio costume. Minha princesa, está melhor? Alice fez um ruidinho alegre. O médico passou na ronda e ficou impressionado. A melhora foi surpreendente. O que aconteceu? Ela encontrou a mãe dela, respondeu Marcelo. Entendo. Bebês são resilientes quando se sentem seguros afetivamente. Na manhã seguinte, Alice estava bem o suficiente para receber alta. Mas cuidado, alertou o médico. Nada de separações bruscas. Essa bebê precisa de estabilidade emocional. Não vai haver mais separações, garantiu Isadora, pegando Alice no colo. Saindo do hospital, Marcelo parou no estacionamento. Isadora, antes de ir para casa, preciso te falar uma coisa. O quê? Eu te amo.
de verdade. Não é só gratidão por cuidar da Alice. Isadora sorriu pela primeira vez desde que ele a conhecia de verdade. Eu estou confusa. Vamos para casa, por favor. Então, vamos para casa. No carro, Alice dormiu tranquila pela primeira vez em uma semana. No banco da frente, Marcelo e Isadora trocaram olhares. Finalmente, a paz reina nessa família. De volta à mansão, Marcelo mostrou para Isadora as mudanças que fez. Tirei todas as coisas da Sílvia. O quarto dela agora é seu. Senhor Marcelo. Marcelo. Só Marcelo. Isadora sorriu. Marcelo, eu não preciso do quarto principal. Precisa sim. Você é a dona da casa agora. Eles subiram para o quarto de Alice. A bebê estava acordada no berço, brincando com os próprios dedinhos. Oi, meu amor. Isadora se debruçou sobre ela. Chegamos em casa. Alice sorriu e esticou os bracinhos para ela. Ela realmente escolheu você como mãe, disse Marcelo emocionado. E eu escolhi ela como filha. Marcelo a abraçou por trás, enquanto ela pegava Alice no colo. Isadora, eu sei que você passou por muito trauma. Com a Maitê, comigo, com a Sílvia. Foi difícil, mas agora vai ser diferente. Prometo que nunca mais vou duvidar de você. E eu prometo nunca mais esconder nada. Eles desceram para a cozinha, onde Dalva os esperava com um sorriso enorme. Graças a Deus você voltou. Eu sabia que a Isadora era inocente. Obrigado por ter defendido ela, disse Marcelo. Menina, você está muito magra. Vou fazer uma comida reforçada. Durante o almoço, Marcelo contou para Isadora sobre a confissão de Sílvia. Ela admitiu que plantou o remédio. Admitiu e eu a expulsei na mesma hora. Onde ela está agora? Não sei. E não me importa. Machucou uma mulher inocente e quase matou minha filha. À tarde, Alice dormiu tranquila no colo de Isadora pela primeira vez em uma semana. Marcelo observou a cena, finalmente em paz. Isadora. Casa comigo. Ela olhou para ele, surpresa. Você está falando sério? Muito sério. Quero que seja minha esposa de verdade, mãe da Alice de verdade. Mas a gente mal se conhece. Eu lhe conheço o suficiente. Sei que você é boa, corajosa, uma mãe maravilhosa. Ele segurou a mão dela. Sei que sinto algo muito bom por você. E se der errado, não vai dar. A gente vai construir uma família linda juntos. Isadora olhou para Alice dormindo em seus braços, depois para Marcelo. Eu aceito, de verdade. Quero ser sua esposa. Quero ser mãe da Alice oficialmente. Marcelo a beijou suavemente para não acordar a bebê. Vamos nos casar logo? Vamos. E vamos ter mais filhos? Isadora sorriu. Quantos você quiser. Alice mexeu no sono, como se aprovasse a conversa. Acho que ela concorda. Marcelo riu. Ela é o cupido da família. Naquela noite, pela primeira vez em meses, a casa ficou em silêncio total. Alice dormiu a noite inteira. Marcelo dormiu tranquilo e Isadora finalmente tinha uma família de novo. No quarto ao lado, Alice sonhava nos braços da mulher que escolheu como mãe. Do lado de fora, a vida continuava. Mas dentro da mansão dos Tavares, uma nova família havia nascido. Isadora havia perdido a Maitê, mas ganhou Alice. Marcelo havia perdido a esposa, mas ganhou Isadora. E Alice, que quase perdeu tudo, agora tinha pai e mãe outra vez. Às vezes, a vida tira algo precioso de nós, mas quando menos esperamos, dá algo ainda mais especial em troca: o amor de uma família escolhida com o coração. Uma semana depois da reconciliação, Marcelo e Isadora estavam organizando o casamento quando ela percebeu algo estranho. Marcelo tem um carro parado na rua há 3 dias, disse olhando pela janela. Que carro? Um Corolla preto. Sempre tem alguém dentro.
Marcelo olhou e realmente viu o carro. Deve ser coincidência. Não sei. Me dá um frio na barriga. Durante o resto da semana, Isadora notou outros sinais estranhos. Telefonemas mudos, envelopes sem remetente na caixa de correio, a sensação constante de estar sendo observada. Acho que alguém está nos espionando, disse para Marcelo. Quem faria isso? Sua sogra? Horas e horas. Você acha que ela desistiu? Marcelo balançou a cabeça. A Sílvia não tem como nos ameaçar mais. Ela confessou tudo. Foi expulsa. Marcelo, mulher como ela não desiste fácil. Isadora estava certa. Na quinta à noite, descobriram exatamente o que Sílvia estava planejando. Dalva atendeu o telefone da casa e veio correndo para a sala. Senhor Marcelo, tem uma mulher na linha dizendo que é jornalista. Quer fazer uma matéria sobre vocês? Jornalista? Sim, ela disse que soube da história do senhor e da Isadora. Quer contar para a revista? Marcelo e Isadora se entreolharam. Que revista? Marcelo perguntou. Dalva voltou para o telefone e retornou com a resposta. Ela não disse, só falou que é uma história linda de amor e superação. Não fala com ela, Isadora disse imediatamente. É armação. Por que você acha isso? Marcelo quis saber. Porque ninguém sabe da nossa história além de quem mora aqui. E a única pessoa que tem interesse em espalhar isso é a Sílvia. Marcelo completou o pensamento. Ele mesmo pegou o telefone. Alô? Senhor Marcelo, aqui é Paula Campos, da revista Coração. Gostaríamos de fazer uma matéria sobre sua história de amor. Como a senhora soube da nossa história? Ah, essas coisas chegam até nós. O senhor sabe como é. Sei e não tenho interesse. Mas, senhor, é uma história tão bonita. O milionário que se apaixonou pela faxineira. Marcelo desligou na cara dela. Era isso mesmo. Alguém havia passado a história para a imprensa. A Sílvia quer nos expor publicamente. Isadora disse preocupada. Para quê? Para me humilhar. Imagina a manchete. Faxineira se casa com patrão milionário. Vão dizer que sou interesseira. Marcelo segurou a mão dela. E daí a gente sabe a verdade. Mas o mundo não sabe. Isso pode afetar sua empresa, sua reputação. Isadora, não vou deixar a Sílvia estragar nossa felicidade de novo. Naquela noite, eles decidiram antecipar o casamento. Vamos casar amanhã mesmo, Marcelo disse. Amanhã? Sim, no cartório. Só nós dois e a Alice. Simples e rápido. E a festa? A festa fica para depois. O importante é a gente ser família oficialmente, antes que a Sílvia arme mais alguma coisa. Isadora concordou. Era melhor se protegerem legalmente antes que a ex-sogra inventasse nova armadilha. No dia seguinte, eles foram ao cartório com Alice. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Quando o juiz de paz disse: "Podem se beijar", Alice bateu palminhas, como se entendesse tudo. "Agora somos família de verdade", Marcelo disse, beijando Isadora. Família de verdade", ela repetiu feliz, mas a alegria durou pouco. Saindo do cartório, encontraram 3 jornalistas esperando. "Senhor Marcelo, é verdade que se casou com a empregada?" "Senhora Isadora, como é se casar com um milionário? O casamento foi por amor ou por interesse?" Marcelo protegeu Isadora e Alice, correndo para o carro. "Não fala nada", murmurou para ela. No carro, Isadora estava arrasada. Ela conseguiu. A Sílvia conseguiu nos expor. "Amor, isso vai passar." "Diti, vai. E se sair na revista mesmo? Todo mundo vai saber que sou a faxineira que se casou com o patrão." Marcelo parou o carro e olhou nos olhos dela. "Isadora, você se importa com o que os outros vão pensar?"
Me importo com o que isso pode fazer com você e com a Alice. Não vai fazer nada. A gente se ama. A Alice está bem cuidada. Somos uma família feliz. Ele beijou a mão dela. O resto é resto. Tem certeza? Tenho. E sabe por quê? Porque a verdade sempre vence a mentira. Chegando em casa, Dalva os recebeu com cara preocupada. Tem mais jornalistas aqui. E a Sílvia ligou. O que ela queria? Disse que, se vocês não se separarem, ela vai contar coisas piores para a imprensa. Que coisas? Sobre o passado da Isadora, sobre como ela seduziu o senhor. Isadora suspirou. Ela não vai parar nunca. Vai sim, Marcelo disse determinado, porque agora vamos revidar. Marcelo contratou um investigador particular para descobrir os podres de Sílvia. Quero saber tudo sobre ela. Passado, presente, de onde vem o dinheiro para bancar advogado. Pode deixar, doutor. Em 3 dias tem um relatório completo. Enquanto isso, Isadora decidiu lutar à sua maneira. Foi atrás de pessoas que conheciam Sílvia para descobrir a verdade sobre o passado dela. Vou na igreja onde sua ex-esposa ia, disse para Marcelo. Alguém lá deve saber de alguma coisa. Na igreja, Isadora conversou com Dona Conceição, uma senhora que conhecia Beatriz desde pequena. A Sílvia sempre foi complicada, disse Dona Conceição, olhando para os lados, muito possessiva com a filha. Como assim, possessiva? Não deixava a Beatriz ter amigas, namorar. Quando ela se casou com o senhor Marcelo, a Sílvia ficou furiosa. Por quê? Porque perdeu o controle sobre a filha. A Beatriz chegou a comentar comigo que a mãe fazia cenas horríveis quando o senhor ia visitar. Isadora anotou tudo. E depois que a Beatriz morreu, a Sílvia ficou obcecada pelo neto. Dizia que a Alice era a única coisa que restava da filha dela. Mas ela se mudou para a casa do Marcelo porque insistiu, né? Sim, o Marcelo é boa pessoa, não teve coragem de negar. No dia seguinte, o investigador trouxe informações ainda mais reveladoras. Doutor Marcelo, descobri coisas importantes sobre Dona Sílvia. Fale primeiro. Ela não é viúva, como diz, é divorciada. O marido se separou dela por obsessão doentia pelos filhos. Como assim? Ela não deixava o marido se aproximar das crianças. Dizia que só ela sabia cuidar direito. Marcelo ficou chocado. Tem mais. Quando a filha dela cresceu e quis sair de casa, Dona Sílvia fez escândalo. Chegou a ameaçar se matar se a Beatriz casasse. Sério? Muito sério. E após a morte da filha, ela desenvolveu obsessão pela neta. Os vizinhos da casa antiga dela podem testemunhar que tipo de obsessão? Sim, ela contava para todo mundo que ia salvar a Alice do pai inadequado, que só ela sabia cuidar direito da criança. Marcelo mostrou o relatório para Isadora. Viu? Ela tem histórico de comportamento obsessivo. Isso pode nos ajudar, pode nos salvar. Se ela tentar alguma coisa na justiça, temos munição para nos defender. Mas Sílvia não tentou nada na justiça. Ela estava preparando algo pior. Na sexta-feira, Isadora recebeu uma ligação anônima. Isadora Menezes? Sim. Quem está falando? Você não deveria ter se casado com ele. Quem é você? Alguém que sabe a verdade sobre você. Se não sair da vida do Marcelo até domingo, todo mundo vai saber que tipo de mulher você realmente é. A linha morreu. Isadora ficou tremendo. Marcelo, alguém me ameaçou no telefone. Como assim ameaçou? Diz que se eu não sair da sua vida, vai contar coisas sobre mim. Que coisas? Você não tem nada para esconder. Não tenho, mas ela pode inventar. A Sílvia, quem mais seria? Marcelo abraçou a esposa. Amor, não vamos deixar ela nos intimidar. E se ela quiser guerra? Vai ter guerra. Como? Vamos expor ela antes que ela nos exponha. Mas como? Tenho uma ideia, e vai ser a Sílvia quem vai se dar mal dessa vez.
Marcelo bolou um plano simples, mas eficaz. Se Sílvia queria usar a imprensa contra eles, ele usaria a imprensa contra ela. Vamos dar entrevista para os jornalistas, disse para Isadora. Você enlouqueceu? Não. Vamos contar nossa versão da história antes que ela conte a dela. E falar o quê? A verdade, que você é uma mãe que perdeu a filha, encontrou amor de novo e está sendo perseguida por uma ex-sogra obsessiva do marido. Isadora pensou na ideia. Pode dar certo? Vai dar, porque nossa história é de amor. A dela é de obsessão. No sábado, eles deram entrevista para a revista local. Como vocês se conheceram? A jornalista perguntou. Isadora trabalhava em casa. Ela tinha um dom especial com a Alice, Marcelo respondeu. E você, Isadora, como foi se apaixonar pelo patrão? Não me apaixonei pelo patrão, Isadora disse segura. Me apaixonei pelo pai, pelo homem que vi cuidando da filha sozinho, que precisava de ajuda. E a sogra, como ela reagiu? Mal, muito mal, Marcelo respondeu. Chegou a plantar medicamentos falsos para incriminar a Isadora. A jornalista se interessou. Pode falar mais sobre isso? Marcelo contou tudo. O calmante plantado, a alergia de Isadora, a confissão de Sílvia. Nossa, que história! E vocês têm provas? Temos. Isadora mostrou os documentos médicos, inclusive o laudo que prova que a Maitê morreu de causa natural. Sua filha? Perdi uma bebê antes de conhecer o Marcelo. Por isso sei cuidar tão bem da Alice. A entrevista saiu no domingo com o título Amor verdadeiro vence preconceito e perseguição. E a matéria pintava Marcelo e Isadora como vítimas de uma sogra obsessiva e mostrava Sílvia como uma mulher desequilibrada que inventava mentiras para separar o casal. Quando Sílvia leu a revista, ficou furiosa. Eles me pintaram como louca, gritou para o advogado. Senhora, a matéria só mostra os fatos. Que fatos? Eles distorceram tudo. Como? Eu não sou obsessiva. Sou uma avó preocupada. O advogado leu a matéria de novo. Senhora Sílvia, aqui diz que a senhora plantou medicamentos falsos. Eu confessei isso num momento de desespero. Não significa que sou criminosa, mas significa que usou métodos inadequados. Sílvia percebeu que a estratégia de Marcelo havia funcionado. Agora, ela é que estava sendo vista como vilã da história. Precisa fazer alguma coisa. Minha reputação está arruinada. O que a senhora quer que eu faça? Entre com processo contra eles por difamação. Senhora, eles só contaram a verdade. Então inventa alguma coisa, eu pago. O advogado ficou desconfortável. Senhora Sílvia, não posso inventar processos. Então você é inútil. Está despedido. Sozinha e sem advogado, Sílvia ficou ainda mais desesperada. Ligou para vários escritórios, mas quando mencionava o nome dela, os advogados se recusavam a atender. A revista havia circulado bem e ninguém queria se associar ao caso. Na segunda-feira, ela tomou uma decisão drástica. Se não podia atacar Marcelo e Isadora legalmente, atacaria pessoalmente. Comprou um celular novo e começou a fazer ligações anônimas para a casa deles. A Isadora não presta, dizia com voz disfarçada. Ela matou a própria filha. O Marcelo está sendo enganado. Essa mulher só quer dinheiro. Cuidado com essa faxineira, ela é perigosa. 5, 10, 15 ligações por dia, sempre de números diferentes, sempre com vozes disfarçadas. Isadora estava ficando paranoica. Marcelo, alguém não para de ligar falando mal de mim. Bloqueia os números. Eu bloqueio, mas ligam de outros. É a Sílvia, tenho certeza. Mas como provar? Vamos instalar identificador de chamadas e gravar as ligações. Durante a semana, eles documentaram tudo.
15 ligações anônimas por dia, sempre com acusações contra Isadora. Isso é assédio moral, disse o advogado que Marcelo consultou. Vocês podem processar por perturbação da tranquilidade. Mas como provar que é ela? Com as gravações e o padrão de comportamento, nenhuma pessoa normal faria isso. Na sexta-feira, Sílvia cometeu o erro que eles estavam esperando. Ligou e esqueceu de disfarçar a voz. Marcelo, você está sendo enganado por essa vagabunda. Isadora gravou tudo. Sílvia, é você? Silêncio. Depois, a linha caiu. Agora, eles tinham a prova que precisavam. Com a gravação da voz de Sílvia, Marcelo decidiu confrontá-la pessoalmente. Vou na casa dela agora, disse para Isadora. Vou contigo. Não. Fica com a Alice. Se der problema, chama a polícia. Marcelo dirigiu até a casa simples que Sílvia havia alugado. Tocou a campainha com força. Sílvia, abre aí. Sei que você está dentro. A porta se abriu. Sílvia apareceu de roupão, cabelos desalinhados, olheiras profundas. Estava claramente sem dormir há dias. O que você quer? Quero que pare com as ligações. Que ligações? Sílvia, eu gravei sua voz. Sei que é você. Ela tentou fechar a porta, mas Marcelo segurou. Entra logo antes que os vizinhos vejam, disse ela, irritada. Marcelo entrou na casa. Era pequena, bagunçada, com fotos de Alice espalhadas por toda parte. Na parede havia um altar improvisado com fotos da filha morta e da neta. Meu Deus, Sílvia, o que é isso? Esse tanto de foto da Alice não é normal. É minha neta. Tenho direito de ter fotos dela. Marcelo contou rapidamente. Eram mais de 50 fotos de Alice, muitas tiradas sem ele saber. Fotos da bebê dormindo, comendo, brincando. Como você conseguiu essas fotos? Tirei quando morava na sua casa. Algumas são recentes, depois que você saiu. Sílvia ficou sem resposta. Você está nos espionando, não é? Por isso o carro na rua. Tenho o direito de ver minha neta. Não tem, você foi expulsa. Sílvia se virou para ele, os olhos brilhando de uma loucura perigosa. Marcelo, a Alice é tudo que me resta da minha Beatriz. Se eu perder ela, não tenho mais nada. Sílvia, você precisa de ajuda. Isso não é amor de avó, é obsessão. Obsessão? Eu sou a avó dela. E eu sou o pai. Eu decido o que é melhor para ela. Você decide? Você que se casou com uma assassina? Para com isso. Não paro. A Isadora matou a própria filha e agora vai matar a minha neta. Marcelo olhou para Sílvia e viu que ela havia perdido completamente o juízo. Sílvia, você precisa se tratar. Eu não preciso de nada. Preciso da minha neta. Você não vai chegar perto dela nunca mais. Vou sim. Vou provar que aquela mulher é perigosa. Como? Inventando mais mentiras? Não inventando, provocando. Marcelo ficou gelado. O que você quer dizer? Sílvia sorriu de um jeito que o assustou. Quero dizer que mulheres instáveis fazem coisas instáveis quando são pressionadas. Sílvia, se você fizer alguma coisa com a Isadora, não vou fazer nada, só vou testar os limites dela. Como? Descobrindo até onde ela aguenta ser humilhada antes de surtar. Marcelo se levantou alarmado. Você está planejando alguma coisa contra ela? Estou planejando provar que ela não é estável o suficiente para ser mãe. Como? Sílvia se aproximou dele. Deixa para lá, Marcelo. Você vai descobrir em breve. Sílvia, se você machucar a Isadora, não vou machucar ela. Vou apenas mostrar quem ela realmente é. Marcelo saiu da casa completamente preocupado. Sílvia estava planejando alguma coisa contra Isadora e ele não sabia o quê. No caminho para casa, ligou para um segurança particular. Senhor Farias, aqui é Marcelo Tavares. Preciso de proteção para a minha família. Que tipo de proteção?
Minha sogra está fazendo ameaças. Quero alguém de olho na minha casa. Pode deixar. Hoje mesmo coloco um homem aí. Marcelo contou para Isadora sobre a conversa com Sílvia. Ela está planejando alguma coisa contra você. O quê? Não sei, mas falou em testar seus limites. Isadora ficou preocupada. Marcelo, e se ela inventar que eu machuquei a Alice? Não vai conseguir. Agora temos segurança na casa. E se ela espalhar mentiras piores sobre mim? A gente prova que são mentiras, como fizemos com os documentos médicos. Isadora abraçou Alice, que estava no colo dela. Só quero viver em paz com vocês. Vai viver. A Sílvia não vai conseguir nos separar de novo. Mas naquela noite nenhum dos dois conseguiu dormir direito. Eles sabiam que Sílvia estava preparando o ataque final, e dessa vez ela não ia errar o alvo. Na terça-feira, o plano de Sílvia entrou em ação. Ela havia contratado uma mulher para se passar por assistente social e fazer uma visita de rotina na casa de Marcelo. Bom dia, disse a falsa assistente social na porta. Sou doutora Viviane Castro, do Conselho Tutelar. Viemos fazer uma avaliação de rotina. Avaliação? Isadora estranhou. Ninguém avisou nada. É procedimento padrão após denúncias anônimas. Que denúncias? Sobre possível negligência com menor. Posso entrar? Isadora deixou a mulher entrar, mas ficou desconfiada. Algo não estava certo. Onde está a criança? Dormindo no quarto. Posso ver? Subiram para o quarto. Alice dormia tranquila no berço, gordinha e saudável. Ela parece bem cuidada, disse a falsa assistente, anotando coisas numa prancheta. É claro que está bem cuidada. A senhora é a mãe biológica? Sou a mãe do coração, adotiva. Entendo. E qual sua formação para cuidar de crianças? Alguma formação? Curso de puericultura, pedagogia, algo assim? Isadora ficou confusa. Eu aprendi cuidando dos meus irmãos, sem formação formal. Então a senhora trabalha? Cuidava da casa, mas agora sou dona de casa. Não tem renda própria? Não preciso. Meu marido sustenta a família. A mulher anotou tudo, balançando a cabeça como se fossem informações negativas. E sobre sua internação psiquiátrica, Isadora ficou alerta. Que internação? Eu nunca fui internada. Temos informações de que foi. São informações falsas. Tenho os documentos verdadeiros aqui. Isadora foi buscar os papéis do Dr. Sampaio. Quando voltou, a mulher estava mexendo nas gavetas do quarto da Alice. O que a senhora está fazendo? Verificação de rotina. Procurando medicamentos inadequados. Não tem medicamento nenhum aqui, não. E isto? A mulher tirou da gaveta um frasco que Isadora nunca tinha visto. Eu nunca vi isso na vida. Está na gaveta da sua filha. Calmante infantil. Isadora ficou desesperada. Era a mesma situação de antes, se repetindo. Alguém plantou isso aí? Eu não uso calmante. A senhora vai ter que vir conosco para a delegacia. Como assim, delegacia? Medicação inadequada de menor é crime. Nesse momento, Marcelo chegou do trabalho e ouviu a discussão lá de cima. O que está acontecendo? Seu marido... A falsa assistente social perguntou. Sua esposa está sendo autuada por posse de medicamento inadequado. Marcelo subiu correndo. Como assim? Encontramos calmante no quarto da criança. Marcelo olhou para o frasco e ficou furioso. De novo, não. Como assim, de novo? A mulher perguntou. Já plantaram medicamento falso aqui antes para incriminar minha esposa. Senhor, isso são acusações graves, acusações verdadeiras. Marcelo pegou o telefone. Vou ligar para o Conselho Tutelar de verdade. A mulher ficou nervosa. Não precisa... Precisa sim. Marcelo discou. Alô, Conselho Tutelar?
Aqui é Marcelo Tavares. Tem uma pessoa aqui se passando por assistente social. A falsa assistente correu para sair da casa. Volta aqui. Marcelo foi atrás. Mas ela entrou num carro que estava esperando na esquina e saiu em disparada. Marcelo anotou a placa e ligou para a polícia. Quero denunciar falsidade ideológica e invasão de domicílio. 2 horas depois, a polícia descobriu que o carro estava registrado no nome de uma empresa de investigação particular contratada por Silvia. Senhor Marcelo, sua ex-sogra contratou essa mulher para se passar por assistente social, explicou o delegado. E agora? Agora, ela vai responder por falsidade ideológica, invasão de domicílio e tentativa de incriminação falsa. Vai ser processada e, desta vez, não tem como escapar. Marcelo voltou para casa aliviado. Isadora estava no jardim com Alice, mas ainda abalada. Amor, acabou. A Silvia foi longe demais dessa vez. Tem certeza? Tenho. Ela contratou uma mulher para se passar por assistente social. Isso é crime grave. Isadora suspirou de alívio. Quer dizer que agora acabou mesmo? Acabou. Eles se abraçaram no jardim com Alice entre eles. A bebê sorriu, como se soubesse que finalmente estavam seguros. A guerra havia terminado e eles haviam vencido. 2 dias depois de ser desmascarada pela falsa assistente social, Silvia estava no fundo do poço, sem dinheiro, sem casa, sem dignidade. Mas ainda tinha uma carta na manga. Ligou para o último advogado que aceitara falar com ela. Doutor Arthur, quero entrar com um processo diferente. Que tipo de processo? Quero questionar a capacidade mental do Marcelo. Como assim? Ele se casou com uma mulher instável em questão de semanas. Isso não é comportamento de pai responsável. Senhora Silvia, escuta, um homem que põe uma estranha para cuidar da própria filha, que acredita em qualquer história, isso é negligência paterna. O advogado suspirou. E o que a senhora quer? Quero a guarda total da Alice. Se o Marcelo não tem capacidade para escolher uma esposa adequada, não tem capacidade para criar uma criança. Isso é muito arriscado. É minha última chance. Ou eu consigo minha neta de volta, ou perco ela para sempre. Na sexta, Marcelo recebeu a citação judicial e ficou furioso. Ela está questionando minha capacidade como pai, gritou para Isadora. Como ela pode fazer isso? O que diz aí? Diz que casamento precipitado demonstra instabilidade mental. Isadora leu o documento. Marcelo, ela pode conseguir? Não sei. Vamos ter que provar que somos bons pais. Como? Com testemunhas, laudos médicos da Alice, relatórios. Que relatórios? A Alice tem 3 meses. Então com o pediatra, com a Dalva. Naquela noite, eles mal dormiram. A possibilidade de perder Alice era aterrorizante. Amor, e se o juiz achar que a gente se casou rápido demais? Não vai achar, a gente se ama de verdade. Mas no papel parece estranho mesmo. Patrão casando com empregada. Marcelo abraçou a esposa. Isadora, pare de se culpar. A gente não fez nada errado. Eu sei, mas tenho medo. No sábado, receberam uma visita inesperada. O doutor Sampaio, pediatra da Alice, veio pessoalmente à casa. Doutor Marcelo soube do processo. Vim oferecer ajuda. Como o senhor pode ajudar? Posso testemunhar que a Alice é uma criança saudável, bem cuidada, feliz. O senhor faria isso? Claro. Acompanho essa bebê desde o nascimento. Nunca vi sinais de negligência. Obrigado, doutor. Na verdade, quero dizer mais. Conheço a dona Silvia há anos. Ela sempre foi complicada. Como assim? Quando sua primeira esposa fazia pré-natal comigo, a sogra era possessiva demais. Queria controlar tudo. Sério? Muito sério. E após a morte da Beatriz, ela desenvolveu obsessão patológica pela neta. Isso pode ajudar nosso caso?
Pode ganhar o caso. Vou escrever um relatório técnico sobre o comportamento dela. Marcelo se animou pela primeira vez. Doutor, a gente tem chances reais? Tem, mas precisam se preparar bem. A dona Sílvia vai atacar com tudo. Vai tentar provar que vocês são inadequados, vai questionar a estabilidade da Isadora, o casamento rápido, a diferença social. Isadora ficou preocupada. E se conseguir convencer o juiz? Não vai, porque vocês têm a coisa mais importante, o bem-estar da criança. Como provamos isso? Com fatos. Alice ganhou peso, desenvolve-se bem, é feliz. Isso fala mais alto do que qualquer argumento. O médico se levantou. Preparem tudo. Eu estarei lá na segunda-feira para defender vocês. Depois que ele saiu, Marcelo abraçou Isadora. Ouviu? A gente tem chance. E se não der certo? Vai dar, porque somos uma família de verdade. Mas no domingo à noite, Sílvia preparou o último golpe. Um golpe que quase destruiu tudo. Na manhã de domingo, véspera da audiência, Sílvia apareceu na porta da mansão e não veio sozinha. Estava com 2 oficiais de justiça. Marcelo Tavares? Um deles perguntou. Sou eu. Aí temos um mandado de busca e apreensão. Como assim? Sílvia se aproximou com um sorriso vitorioso. Marcelo, consegui uma liminar de emergência. Alice vai ficar comigo até a audiência de amanhã. Isso é absurdo. É legal, disse o oficial mostrando o papel. Suspeita de ambiente inadequado para menor. Isadora apareceu na porta, segurando Alice. O que está acontecendo? Eles querem levar a Alice, Marcelo disse desesperado. Levar como? Para onde? Sílvia se aproximou. Para um ambiente seguro, longe de influências negativas. Que influências? Isadora rebateu. Você, uma mulher que matou a própria filha e agora ameaça a minha neta. Eu não matei ninguém. É o que você diz, mas tenho provas novas. Sílvia tirou uma pasta da bolsa. Marcelo, descobri que ela foi demitida de outras casas por comportamento estranho com crianças. Isso é mentira. É? Então explica por que você foi demitida da casa dos Almeida em janeiro. Isadora empalideceu. Era verdade que havia sido demitida, mas não pelos motivos insinuados. Eu fui demitida porque foi flagrada dando medicamento para o bebê deles sem autorização, cortou Sílvia. Não foi isso. A criança estava com febre alta e eu dei antitérmico. Sem autorização dos pais, medicação inadequada. Marcelo olhou para Isadora. É verdade? É, mas não foi do jeito que ela está falando. Sílvia sorriu. Viu, Marcelo? Padrão de comportamento. Ela sempre se mete com as filhas dos outros. O oficial de justiça interveio. Senhor Marcelo, precisamos levar a criança agora. Não! Isadora gritou, apertando Alice contra o peito. Não vão levar minha filha! Isadora, calma! Marcelo tentou acalmá-la. Não fica calma, não. Essa mulher já armou contra mim uma vez. Agora quer roubar nossa filha. Roubar? Sílvia fingiu indignação. Eu sou a avó. Tenho mais direito do que essa estranha. Estranha? Isadora explodiu. Eu sou a mãe dela. Eu cuido, eu amo. A que mata bebês, gritou Sílvia. Eu não matei ninguém. Alice começou a chorar com os gritos. Isadora tentou acalmá-la, mas tremia de raiva. Olha só, Sílvia disse aos oficiais. Mulher descontrolada, agredindo a criança. Eu não estou agredindo nada. Está assim, está apertando ela. Olha como a criança está chorando. Marcelo viu que Isadora realmente apertava Alice forte demais no desespero. Amor, afrouxa um pouco. Não, ela chorou. Não vou deixar eles levarem minha filha. Senhora,
disse o oficial firme. Se a senhora não entregar a criança voluntariamente, vamos ter que usar força. Então usa! Isadora gritou. Eu não solto! Foi exatamente nesse momento que Sílvia conseguiu o que queria. Isadora, desesperada, parecia desequilibrada diante das autoridades. Viram? Disse aos oficiais. Comportamento obsessivo, como eu falei no processo. Marcelo percebeu a armadilha, mas já era tarde. Isadora, por favor, entrega a Alice. É só até amanhã. Não, amanhã eles vão inventar outra mentira. Não vão. A gente prova nossa inocência na audiência. Isadora olhou nos olhos do marido e entendeu que resistir só a prejudicaria. Com lágrimas escorrendo, beijou a testa de Alice. Mamãe volta amanhã, meu amor. Eu prometo. Entregou a bebê ao oficial, que passou para Sílvia. Pronto, neta. Vovó vai cuidar de você direitinho, cantarolou Sílvia. Alice, ao ver a mulher que a assustava, chorou mais alto. Ela não quer ficar com você, Isadora disse desesperada. Vai se acostumar, Sílvia respondeu, saindo com a bebê nos braços. Marcelo abraçou Isadora, que desabou em lágrimas. Ela levou a nossa filha, Marcelo. É só até amanhã. Amanhã a gente ganha na audiência. E se não ganhar? Marcelo não tinha resposta. Jornalistas, curiosos, apoiadores do casal, todos queriam ver o final da história que virara notícia nacional. Marcelo e Isadora entraram de mãos dadas, seguidos pelos advogados e pelo doutor Sampaio. Do outro lado, Sílvia estava com Alice no colo e um advogado novo. Onde ela arrumou dinheiro para outro advogado? Isadora sussurrou. Deve ter vendido alguma coisa, Marcelo respondeu. O juiz entrou e todos se levantaram. Audiência de definição de guarda da menor Alice Tavares. Dona Sílvia, apresente seus argumentos. Sílvia se levantou, ainda segurando a neta. Meritíssimo, sou a avó desta criança e única parente sanguínea viva da mãe dela. Continue. Meu genro se casou com uma mulher instável, com histórico de problemas mentais e comportamento inadequado com crianças. O advogado apresentou papéis falsos sobre o passado de Isadora. Aqui estão os relatórios que comprovam nossa alegação. Marcelo se levantou. Protesto! Esses documentos já foram contestados como falsos. Meritíssimo! O advogado de Sílvia insistiu. Mesmo que alguns documentos sejam questionáveis, o comportamento da requerida ontem foi prova suficiente. Que comportamento? Perguntou o juiz. Agressividade, descontrole emocional, resistência à autoridade. Ela estava defendendo a filha, Marcelo protestou. Obsessão patológica, Sílvia rebateu. Silêncio, pediu o juiz. Senhora Isadora, a senhora pode se defender? Isadora se levantou, nervosa. Meritíssimo, eu amo essa bebê como se fosse minha filha biológica. Nunca faria mal a ela. Mas a senhora reconhece que ontem teve comportamento agressivo? Reconheço, porque eu estava desesperada. Qualquer mãe ficaria desesperada. A senhora não é mãe biológica da criança. Não sou, mas sou mãe do coração. Isso não tem valor legal. Isadora sentiu o mundo desabar. Doutor Sampaio, chamou o juiz. O senhor acompanha essa criança? Acompanho desde o nascimento. Qual sua opinião sobre o ambiente em que ela vive? É um ambiente exemplar. Alice é uma criança saudável, bem nutrida, com desenvolvimento perfeito. E sobre Dona Sílvia? Posso dizer que ela sempre foi obsessiva em relação à neta. Já presenciei comportamentos inadequados. Que tipo? Possessividade excessiva, interferência nos cuidados médicos, tentativas de controlar a rotina da criança. Sílvia ficou vermelha. Isso não é verdade. É sim.
O médico continuou. E agora, observando o comportamento da bebê com ela, versus com o pai e a madrasta, vejo clara preferência pelas figuras parentais. Como assim? A bebê chora quando está com Dona Sílvia, mas fica calma com o casal. Era verdade. Durante toda a audiência, Alice choramingava no colo de Sílvia, mas se acalmava ao ver Marcelo e Isadora. Dalva Soares, chamou o juiz. Dalva entrou, nervosa, porém determinada. A senhora trabalha na casa do senhor Marcelo? Trabalho há 15 anos. E pode falar sobre o ambiente familiar? Posso. Nunca vi casa mais cheia de amor. A Isadora cuida da Alice como se fosse filha dela. A bebê só fica bem quando ela está por perto. E sobre Dona Sílvia? Dona Sílvia sempre foi problemática. Quando a filha dela era viva, ela controlava tudo. Depois que a Beatriz morreu, ficou pior. Obsessiva com a neta, não deixava ninguém cuidar direito. O juiz ouviu os depoimentos e observou Alice, que seguia chorando baixinho no colo de Sílvia. Posso ver a criança? Sílvia se aproximou da mesa. O juiz estendeu os braços, mas Alice se agarrou à roupa da avó sem querer ir. Interessante, comentou o juiz. Bebês costumam ir com estranhos tranquilamente. Ela está assustada, Sílvia se apressou em dizer. Ou não está bem cuidada, devolveu o juiz frio. Ele se virou para Marcelo. Senhor Marcelo, aproxime-se. Marcelo caminhou devagar até a mesa. Quando Alice o viu, estendeu os bracinhos. Papai! Marcelo pegou a filha e ela parou de chorar na mesma hora. Agora, senhora Isadora. Isadora se aproximou hesitante. Alice olhou para ela e sorriu, balbuciando. Mamã. O contraste era gritante. Com Sílvia, chorava. Com Marcelo e Isadora, sorria. Viram? Sílvia tentou o último golpe. Eles manipularam a criança contra mim. Mas o juiz já havia visto o suficiente. A criança demonstra vínculo afetivo claro com o pai e com a mãe socioafetiva. Esse vínculo não pode ser quebrado sem prejuízo ao desenvolvimento infantil. Meritíssimo, tentou o advogado de Sílvia. Indefiro o seu pedido. A guarda permanece com o pai. Sílvia ficou lívida. Isso não pode ser. Pode e é. O juiz completou. Determino que a senhora seja submetida à avaliação psiquiátrica antes de qualquer nova tentativa de aproximação. A decisão estava tomada. Marcelo e Isadora haviam vencido definitivamente. Sílvia, Marcelo parou. Aceite a decisão. É o melhor para todo mundo. Melhor para vocês. E eu vou ficar sem nada. Você vai ter a chance de se tratar, de voltar a ser uma pessoa sã. Eu não quero me tratar. Eu quero minha neta. Isadora se aproximou, com doçura firme. Sílvia, olha para a Alice. Ela está feliz conosco. Isso não importa para você? Importa. Mas forçar não vai resolver. Sílvia olhou para a bebê que se escondia no pescoço de Isadora quando ela tentava se aproximar. Por que ela tem medo de mim? Perguntou, a voz quebrando. Porque você a assustou, Isadora respondeu com sinceridade. Criança sente quando a gente está nervosa, desesperada, mas eu amo ela. A gente sabe que ama, mas amor não é posse. Marcelo se aproximou da sogra. Sílvia, você quer uma última chance de se despedir dela direito? Como assim? Vem tomar café em casa. Passa 1 hora com ela, sem pressão, sem desespero. Vocês fariam isso? Sim, Isadora respondeu. Mas só se você prometer que depois vai buscar ajuda e não vai mais nos incomodar. Sílvia, é isso, completou Marcelo. Sílvia olhou de um para o outro e depois para a neta. Está bem, aceito. Em casa, algo inesperado aconteceu. Sem a pressão de conseguir Alice, Sílvia relaxou pela primeira vez em meses. Sentou no tapete da sala e brincou com a neta naturalmente. Oi, netinha.
disse, oferecendo um brinquedinho. Vovó trouxe isso para você. Alice pegou o brinquedo e riu. Ela riu para você. Isadora observou, emocionada. Há meses ela não ria para você, porque eu estava desesperada. Agora eu estou calma. Durante a hora seguinte, Sílvia foi a avó que sempre deveria ter sido. Brincou, cantou, fez Alice gargalhar. Assim é muito melhor, disse Marcelo. É assim. Eu me lembro do que é ser avó e de como eu amava isso. Quando chegou a hora de ir embora, Alice não chorou. Apenas acenou tchau com a mãozinha. Tchau, netinha. A vovó vai voltar quando estiver melhor. Na porta, Sílvia se virou. Obrigada por me deixarem me despedir direito. Sílvia, disse Isadora, se você realmente se tratar, pode voltar a fazer parte da vida dela. De verdade? De verdade. A Alice precisa da avó saudável. Vou me tratar, prometo. A gente torce por você, Marcelo disse, e era sincero. Sílvia entrou no táxi e foi embora. Marcelo, Isadora e Alice ficaram na porta, observando o carro se afastar. Você acha que ela vai cumprir? Marcelo perguntou. Acho. Ela parecia diferente hoje. Como assim? Mais humana, menos desesperada. Tomara que você tenha razão. Vou ter. As pessoas podem mudar quando encontram motivo para isso. E qual foi o motivo dela? Isadora olhou para Alice, que brincava com o brinquedo que a avó havia dado. Ver que pode ser avó de verdade. Sem roubar, sem forçar, só amando. 2 meses depois, eles receberam uma carta de Sílvia. Ela estava internada voluntariamente em uma clínica de reabilitação psicológica e mandava notícias do tratamento. A guerra havia acabado e, dessa vez, todos haviam vencido. 3 meses após a audiência final, Marcelo e Isadora fizeram o casamento dos sonhos no jardim da mansão. Isadora usava um vestido branco simples, mas lindo, que realçava sua beleza natural. Marcelo vestia terno azul marinho, radiante de felicidade. A Alice, com poucos meses, foi a pajem mais fofa da história, carregada no colo por Dalva durante a cerimônia. Marcelo, disse o padre, você aceita Isadora como esposa para amar, respeitar e proteger na alegria e na tristeza? Aceito, ele respondeu, olhando nos olhos dela. Isadora, você aceita Marcelo como esposo para amar, respeitar e proteger na alegria e na tristeza? Aceito, disse Isadora com lágrimas de felicidade. E vocês dois aceitam Alice como filha para criar com amor, dedicação e carinho? Aceitamos, responderam juntos. Então eu os declaro marido e mulher, e acima de tudo, família oficial. Pode beijar a noiva. Marcelo beijou Isadora enquanto os convidados aplaudiam. Alice bateu palminhas, como se entendesse que aquele era um momento especial. Durante a festa, Dalva fez um discurso emocionado. Conhecia Isadora quando ela chegou aqui, uma menina destroçada pela dor. Vi essa menina se transformar em uma mãe maravilhosa e em uma esposa dedicada. Irene, com os olhos marejados, completou. E eu vi minha filha renascer. Vi ela encontrar uma família que a ama de verdade. O Dr. Sampaio também falou. Como médico, posso afirmar que raramente vi um bebê tão bem cuidado e feliz quanto a Alice. Vocês são pais exemplares. No final da festa, quando só restavam os mais íntimos, chegou uma surpresa. Um buquê de flores com um cartão. Quem mandou? Perguntou Isadora surpresa. Marcelo abriu o cartão e leu em voz alta. Parabéns pelo casamento de vocês. Alice tem sorte de ter pais tão especiais. Com carinho, Sílvia. Ela lembrou, disse Isadora emocionada, e não tentou estragar nosso dia. Marcelo refletiu. Acho que ela está mesmo mudando.
Naquela noite, depois que todos foram embora, a família se sentou no jardim onde tudo havia começado. Marcelo segurava Alice, que brincava com as alianças dos pais. Isadora estava aninhada no braço do marido. "Em que você está pensando?" perguntou ele. "Em como a vida é engraçada. Há 6 meses eu era uma faxineira desesperada, que tinha perdido tudo, até a minha bebê Maitê. E agora? Agora sou esposa, mãe, e tenho uma família que me ama." "E eu", disse Marcelo, "era um pai perdido que não sabia cuidar da própria filha." Ele sorriu e continuou. "E agora? Agora tenho vocês duas. E descobri que a maior riqueza do mundo não é dinheiro." "É o que então?" perguntou Isadora. "É amor, é família, é ter alguém que cuida da gente quando estamos fracos." Alice balbuciou alguma coisa e sorriu para os dois. "E ela?" Isadora acariciou os cabelos da bebê. "O que será que ela está pensando?" "Que tem a melhor família do mundo", respondeu Marcelo, beijando a filha. "Tem mesmo", completou Isadora. Ficaram ali, os 3 juntinhos, observando as estrelas no céu. Do lado de fora, a vida continuava seu ritmo. Mas dentro do jardim da mansão, Tavares havia apenas paz, amor e a certeza de que algumas histórias realmente terminam bem. A faxineira que um dia chorou sozinha havia encontrado sua casa. O milionário que não sabia ser pai aprendeu que família é o maior tesouro. E a bebê, que quase foi separada dos pais, ganhou o amor incondicional que toda criança merece. Gostou dessa história? Você acha que Silvia teve o que mereceu? Acha que Isadora agiu certo ao perdoá-la no final? Me conta nos comentários. Até a próxima história.